E as 5 cidades mais antigas da região do Vêneto. Esse é um vídeo que foi muito pedido aqui nos comentários no canal e hoje eu trago essa pauta aqui para vocês. Antes disso, curtam o vídeo, se inscrevam no canal, não esqueçam de ativar o sininho das notificações para vocês sempre ficarem informados a respeito do conteúdo que vai ao ar aqui no canal Lenguamare. E óbvio, eu já falei, esse aqui é o canal Lenguamare, eu sou o Fernando Menegatti, o professor Fernando Menegatti, sempre trazendo conteúdos a respeito dos vênetos, língua, história, cultura. E eu conto, obviamente, com seu apoio. Você precisa, pelo menos, curtir e se inscrever aí no meu canal. Agradeço muito a todos que me acompanham sempre. Vamos começar pela primeira. A primeira é Verona. Pois é, isso mesmo. Talvez muitas pessoas não pensem que Verona seja uma cidade tão antiga, mas é sim. Verona é uma das cidades mais antigas lá da região do Vêneto, que foi habitada desde o 4º milênio antes de Cristo. Desde o 4º milênio antes de Cristo. Então acredita-se que Verona tenha se desenvolvido como um assentamento importante durante a Idade do Ferro, quando os venéticos, que era assim um povo pré-romano, enfim, chegaram antes de Roma, eles habitavam ali a região. Então eles estabeleceram uma cidade fortificada nas colinas próximas ao rio Adige, lá em Verona. Já os celtas, eles chegam então à região, a gente sabe que tem esse envolvimento, essa assimilação dos celtas aí, que os vênetos assimilaram os celtas. Os celtas, eles chegam à região de Verona durante a Idade do Ferro, por volta do século 6 antes de Cristo. São conhecidos como o povo que refundou Verona, aliás, Verona seria uma das capitais dos celtas, então eles teriam refundado Verona como capital, a capital dos celtas ali, ela já existia ali, um pré-projeto, e depois, quando chegaram, houve, digamos, o que eles chamam hoje como uma refundação de Verona. Então atribui-se a eles também o étimo da palavra Verona, também isso se atribui, se diz que talvez teria vindo dos celtas, de uma das línguas celtas, se não me engano, da palavra faron, alguma coisa assim que fica até um pouco mais parecido com o inglês, faron, alguma coisa desse jeito aí, que eu já li sobre a etimologia da palavra Verona. Portanto, os celtas que chegaram à região lá de Verona eram parte de uma cultura conhecida como cultura de gola seca. Para quem estudou um pouco aí as culturas que vigoraram na Itália, talvez isso seja já um assunto batido, uma cultura de gola seca que se desenvolveu na região dos Alpes, principalmente ali. Eles se estabeleceram em diferentes áreas do território, interagindo com os vênetos antigos e, portanto, estabelecendo também assentamentos ali na região. A presença celta na região de Verona deixou vestígios arqueológicos, inclusive, como objetos e sepulturas encontrados em sítios arqueológicos da época. No entanto, é importante notar que as informações sobre a chegada ali dos celtas e a sua interação com as populações locais são baseadas em evidências arqueológicas, como já foi mencionado, uma vez que os celtas não deixaram registros escritos sobre sua migração e assentamento específicos. Aquela coisa, como eu falei para vocês, a posse, digamos, administrativa, a posse da administração da burocracia em si, estava com os romanos, então acabava que os romanos eles registravam apenas aquilo que eles faziam, aquilo que estava sob a jurisdição deles, e povos como os celtas e enfim, outros povos não tinham tanto essa cultura aí de registrar a cultura da escrita, enfim. Então, muita coisa foi perdida, infelizmente. Após a chegada dos celtas, a região de Verona passou por diversas influências culturais e foi assim posteriormente ocupada pelos romanos num período mais tarde, Primeiro os vênetos, depois os celtas e um período mais tarde, então foi ocupada aí também, digamos, ocupada administrativamente pelo Império Romano, Não que os romanos chegaram lá e expulsaram todo mundo e ficaram com Verona, tá? Então um fato interessante, Verona é famosa por ser o local onde se passa justamente a peça do Romeu e Julieta, escrita por Shakespeare, que se tomou como base aí uma história do Vêneto. Vamos lá para a segunda? A segunda é Pádua. Pádua ou Padova, como falam no italiano. No Vêneto é Pádua, também com a letra O, e no português com a letra U, Pádua. Pádua também possui uma história antiga, uma das histórias mais antigas aí da região do Vêneto, da Itália também, fundada em 185 a.C. por um grupo de vênetos, vindo de acordo com as lendas da Ilíria, portanto, vênetos ilírios.
Pádua também tem registros de assentamentos celtas na área. Foi uma cidade que tornou-se centro cultural e religioso durante a Idade Média. Portanto, Pádua é um dos lugares mais importantes, né, para a história dos Vênetos, principalmente a história dos Vênetos antigos, e óbvio, também toda a história dos Vênetos. Pádua é um local muito, mas muito importante. E um dos fatos interessantes aqui que nós temos para apontar sobre Pádua é que a cidade abriga uma das mais antigas universidades da Europa, a Universidade de Pádua, né, fundada em 1222. A universidade possui uma longa história de excelência acadêmica e foi um importante centro de estudos durante a Idade Média e do Renascimento. A Universidade de Pádua, então, atraiu renomados estudiosos e professores ao longo dos séculos, incluindo Galileu Galilei, né? Quem não conhece Galileu Galilei, que ocupou uma cátedra de matemática lá. Além disso, a universidade também foi conhecida por suas contribuições no campo da medicina, com importantes descobertas e avanços científicos sendo feitos em suas instalações. Está aí, cidade de Pádua, representando muito bem os Vênetos até os dias de hoje, né? Uma das mais renomadas que nós temos no mundo. Vamos lá para a terceira? A terceira é ela, né? Aquela que também faz parte da minha história familiar, Vicenza. Vicenza tem origens antigas e foi habitada também, né? Desde o século VI a.C. E Strabo ou Estrabão, aquele, né, enfim, aquele autor antigo, né, da antiguidade clássica, Estrabo acreditava que os habitantes do local, lá em Vicenza, pertenciam à população euganiana. Mas hoje os estudiosos, né, concordam que eram vênetos, os vênetos antigos. Haviam esses problemas, assim, digamos, de interpretação naquele período, né? Não se sabia muito bem quem era ou quem não era, e ali os historiadores, os geógrafos acabavam meio que tirando por cima, né, um palpite. Fato atestado pela descoberta de mais de 200 placas votivas, ou seja, placas, tabuetas de adoração religiosa, né, pagã, antiga. 200 placas votivas, mais de 200 placas votivas dedicadas ao culto da venética deusa Reitia, a deusa vêneta, né, Reitia. E uma inscrição em língua vêneta antiga, o tal do venético, encontrada em 1959 durante as obras de construção de um edifício em frente à prefeitura do Palácio Tricino. Portanto, aí, né, um achado histórico importantíssimo para a nossa cultura. Plínio o Velho, no século I depois de Cristo, também menciona Vicenza em seu Naturalis Historia como um centro de fundação vêneta, uma população alóctone de origem indo-europeia, ele diz. Portanto, também nós temos aqui Plínio o Velho já contribuindo para a história dos Vênetos, ao menos a história registrada, aquilo que nós temos de escrito da antiguidade a respeito dos Vênetos, Estrabo, Plínio e assim por diante. Um fato interessante sobre Vicenza é que o papel fundamental desempenhado pelo renomado arquiteto italiano Andrea Palladio na cidade foi, assim, algo fenomenal e que inspira, digamos, a arquitetura do mundo até os dias de hoje, né? Palladio, nascido em Pádua em 1508, tornou-se um dos arquitetos mais influentes da história da arquitetura ocidental. Em Pádua, porém, né, ele foi reconhecido mesmo pelo seu trabalho em Vicenza. Vamos lá para a nossa quarta. A quarta é Treviso. Treviso é uma cidade com uma história que remonta aos tempos da Idade da Pedra, né? Mas ocupada por civilizações apenas na Idade do Bronze, pelos Vênetos antigos. O mais antigo documento que menciona o nome da cidade é um epígrafo do século I depois de Cristo. Um dos fatos interessantes aí, a lenda da fundação de Treviso narra que teria sido efetivamente fundada após a chegada dos celtas, a tribo dos Taurici, tá bom? Essa era o nome da tribo, a tribo dos Taurici, povo de origem céltico oriental que cultuava o deus Apis, deus egípcio com aparência de touro. Então, os vênetos que se encontravam sob a ocupação do povo dos gigantes, é isso que diz a lenda, pediram ajuda ao deus Api, o deus lá dos celtas, para recuperar a liberdade perdida. Então, o deus Api, os vênetos, junto com a população taurice, que eram celtas, ou seja, o deus dos celtas, que era um deus egípcio, ali esse deus Api, provavelmente, porque vocês sabem que a história dos celtas, eles se aproximaram também lá
do norte da África, lá do Egito, e na verdade era muito comum essas populações antigas elas não terem tanta discriminação contra os deuses dos outros. Não era uma coisa assim, muito... o teu Deus é o teu e o meu é o meu. Muitas vezes eles assimilavam os deuses dos outros, né? Eles achavam que, principalmente em batalhas contra os outros, se eles conseguissem oferecer mais coisas para os deuses dos outros, eles iam ficar em vantagem do que aquele povo, né? Os hititas também funcionavam assim. Então era um outro modo de pensar. Provavelmente os vênetos também, né? Se eles acabaram ali fazendo ofertas para o deus Hapi, né? Então, o deus Hapi e os vênetos, junto com a população dos Taurici, enfrentaram esses tais gigantes que, a priori, eu não saberia quem eram, em uma gloriosa batalha, derrotando-os. Em memória desse acontecimento extraordinário, Tauricium, a cidade do touro sagrado, foi fundada, Treviso. Olha aí, ó, que bacana, né? Essa seria a lenda, da fundação de Treviso. E vamos para a nossa última aqui da lista, que é Este. Este fica em Pádua, é uma cidade, essa é uma cidade com origens bem antigas também, datando do período pré-romano, como a gente sabe, tinha os vênetos antigos ali, foi uma cidade conhecida como Ateste e possui um rico patrimônio histórico, incluindo ruínas, né? Enfim, várias ruínas ali, castelos medievais. Conhecida também como o berço dos antigos vênetos, a antiga Ateste, a cidade mais populosa que ganhou vida no século X a.C. por conta de uma das principais civilizações do norte da Itália, os vênetos antigos, foi estabelecida perto das margens do Adige e deve o seu nome, aliás, ao grande rio Ateste, que depois vira Este. Né? Fato interessante, Museu Nacional Atestino, eu recomendo, se você algum dia for lá para Este, tem o Museu Nacional Atestino, conhecido também como Museu Arqueológico de Este. A cidade ali, ela abriga esse museu nacional e localizado em um antigo convento franciscano. O museu possui uma coleção variada que abrange desde artefatos ligados aos antigos vênetos, principalmente, né, artefatos ligados aos antigos vênetos, passando pela fase romana e até pinturas e esculturas renascentistas. Importante também destacar que se trata do museu de maior acervo histórico da antiga história vêneta. Eu aconselho que vocês visitem esse museu de Este. Muito bem, espero que você tenha gostado do vídeo. Se gostou, deixa o seu like aí, curte, se inscreve no canal, deixa seu comentário também se você já sabia sobre essas histórias um pouco mais detalhadas a respeito dessas 5 cidades mais antigas aí do Vêneto, cidades importantíssimas, não que as outras também não sejam, porém essas foram as pioneiras. Me deixa seu comentário, deixa seu like, se inscreve no canal, não esquece de ativar o sininho das notificações. Caso você queira aprender língua vêneta, eu relembro, eu deixo aqui no link também na descrição do vídeo e nos primeiros comentários a língua do nosso povo. Afinal, muitas e muitas de todas essas coisas aqui já foram feitas com a nossa língua vêneta, quando eles já falavam a língua vêneta, muitas dessas coisas aqui, ok? Sai, Strucon!